gente falou um pouco sobre as relações entre pânico, ansiedade e depressão. Se você não viu o vídeo de ontem, veja, tá aqui, vou botar aqui. Mas essa semana a gente está falando sobre depressão, né? Assim, de modo geral, tentando tratar desse assunto. Tá bom, hoje a gente vai falar sobre a impressão de apatia, né? Uma espécie de apatia que está ligada a uma ansiedade também. Ontem eu diferenciei dois tipos de ansiedade, né? Que a gente fala, assim, uma ansiedade do pânico, da separação, né? Do pânico da separação, que está ligada à necessidade afetiva de ser amado, e de outro lado, uma ansiedade da ameaça, que está ligada à necessidade afetiva de se defender, de fugir, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, você tem que ver o vídeo As 7 Necessidades Afetivas Fundamentais, tá aí embaixo, senão você não vai entender o que eu estou falando. Então assiste que você vai entender. Beleza, maravilha. Então diferenciamos dessas duas coisas e tal, maravilha. Agora a gente vai falar sobre a apatia, né? Essa impressão de que você está assim sempre rebaixado, né? Sempre por baixo, sempre sem impulso, né? Um certo desinteresse geral pelas coisas, uma falta de desejo e ao mesmo tempo uma ansiedade. Então isso acontece, é muito frequente, em muitos lugares isso aparece, para muitas pessoas. Um rebaixamento do impulso, um rebaixamento da busca, da necessidade de buscar, da capacidade de buscar e ao mesmo tempo uma ansiedade constante. O que ocorre? Como é que dá para a gente entender isso? O mundo demanda da gente uma capacidade de produção e de estar aí fazendo coisas, falando coisas, trabalhando, o que seja, muito intensa, muito intensa. O nosso mundo de hoje demanda da gente uma coisa assim que várias vezes a gente não consegue dar conta. E não é só você que não consegue dar conta, é que ninguém consegue dar conta. Isso é importante saber. Essa necessidade de dar conta desse tanto de coisa, ligada ao seu ideal do eu muito inflacionado, né, a essa ideia de que você tem que ser tal coisa, porque senão você não vai conseguir corresponder a tal coisa, então você não vai conseguir ser amado pelos seus pais, por exemplo, por quem quer que seja, se você não for muito bem sucedido, por exemplo, conseguir fazer tudo aquilo que você imagina que você tem que ser capaz de fazer. Então, essa coisa ligada ao mundo neoliberal faz na gente uma impressão de que a gente realmente não é capaz. Eu não consigo dar conta disso tudo. De fazer tudo o que eu tenho que fazer para ser a pessoa bem-sucedida, né? Em qualquer que seja o seu parâmetro, entendeu? Em qualquer que seja o parâmetro, mas é vendida para a gente o tempo inteiro essa imagem do sucesso, né? E a gente não consegue. E a gente se rebaixa e se culpa e fala, poxa, eu não sou bom mesmo, eu não consigo mesmo e tal e tal. Mas ao mesmo tempo as cobranças continuam chegando, os e-mails continuam chegando, as demandas continuam chegando e tal. E aí essas demandas todas que vão chegando vão virando ameaças. Então todas as suas tarefas, tudo que você teria que cumprir, tudo que você teria que fazer para corresponder a esse ideal e tal, que você não consegue corresponder porque você está apático, teoricamente, né? não produtivo, tudo isso vira uma fonte de ansiedade e de ameaça. Então, o mundo inteiro, a sua vida inteira vira uma grande fonte de ameaça, né? E de ansiedade. E aí a gente tem uma conexão muito forte entre a depressão e a ansiedade, né? A apatia e essa ameaça, entendeu? Porque você não é capaz de lidar. E a cada sinal que chega de fora, você se lembra que você não é capaz de lidar e você se sente mais inadequado, né? E você se sente mais inadequado. E quanto mais inadequado, mais abandonado, mais não merecedor de amor. E aí quanto mais não merecedor de amor, mais dor de abandono tem, mais depressão tem. E aí isso vira uma circularidade que é muito difícil de sair dela. Claro que tem saída, mas você precisa ir indo aos poucos, né? Entendendo, né? Como é que você consegue reduzir essas cobranças desse ideal do eu, assim, baixar um pouco essa bola, não levar tão a sério assim a narrativa neoliberal, não levar tão a sério a voz dos pais que ficou gravada aqui que você tem que ser e tal e tal e tal. Conseguir desconstruir isso tudo para conseguir olhar para a sua vida não como uma série de ameaças a cada coisa que aparece que você fala, eu não dou conta. Então a gente tem essa conexão assim que se potencializa, né? Apatia e ansiedade. Eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta de cumprir o meu ideal do eu não dou conta de cumprir as expectativas que são colocadas, depositadas sobre mim, ou que eu mesmo deposito sobre mim, e eu fico ameaçado tentando me defender de todas as cobranças que vêm, mesmo que não sejam cobranças reais, cobranças que você constrói, o que você vai ter que fazer semana que vem, o que você vai ter que conseguir fazer. Então é uma modalidade de depressão totalmente preocupada com fora, totalmente preocupada com o que pode vir, né? E se sentindo totalmente incapaz de enfrentar isso. Então, vou repetir, tá? Só para ficar assim bem claro. Entenda aí ao que é que você está tentando corresponder, a esse ideal que você tenta corresponder e não consegue. Entenda que você não necessariamente precisa cumprir esse projeto de sujeito aí que você inventou para você, de pessoa bem-sucedida. Você tem outras modalidades de felicidade que não sejam essa realização dessa autoimagem. Existem outras modalidades de felicidade na vida, de encontros, de prazeres, de satisfação. Existem outras modalidades. E aí, aos poucos, conseguindo reduzir esse grau de cobrança, essa cobrança,
cobrança, a sua não produtividade vai parecendo um pouco menos inadequada, né? Eu não sou tão errado de não conseguir produzir 18 horas por dia. Talvez seja normal isso, porque eu não vou cumprir aquele ideal. E aí, aos poucos, essas demandas que vão chegando vão perdendo a tonalidade de ameaça, né? Então, é uma coisa que está toda interligada. Então, eu não preciso, talvez, corresponder a isso. A minha não produtividade talvez não seja um erro, uma falha que vai implicar no meu abandono, né? Talvez não seja. Talvez eu possa ser, assim, um pouco menos produtivo do que eu imagino que eu deveria ser. E aí, aos poucos, o que chega do mundo, do lado de fora, pode ir um pouco perdendo essa impressão de uma ameaça, né? De algo que vai te fazer, de novo, ser abandonado, né? Porque você não consegue corresponder, entendeu? É muito comum a gente produzir essa circularidade, assim, né? Então, que parte de um ideal do eu, de uma cobrança para corresponder a uma coisa que vai garantir um amor, que não garante, você se sente, né, cada vez mais enfraquecido, mais fraco, mais reduzido, mais rebaixado, né, mais inadequado, mais apático, e tudo que chega te lembra que você é apático demais. E aí você tenta se defender e a ansiedade vem daí porque você não consegue se defender porque o mundo está aí chegando, né? Te cobrando o tempo todo. Então a cobrança vira o sinal de ameaça e de ansiedade, de medo, né? Tentativa de fugir disso, mas não dá para fugir porque está no mundo. Então o melhor encaminhamento para isso está na desconstrução lá atrás, entendeu? Desse ideal do eu. Pensem aí e me digam se isso faz sentido para vocês, tá bom? Amanhã a gente continua, amanhã a gente já fala sobre um tema mais complexo que é depressão e narcisismo, que é mais assim, mais ainda misterioso. Vamos lá, vamos olhar amanhã. Tchau, até amanhã.